Olá galera, tudo bom pessoal? Tudo bem? Espero que sim. O professor Amar, professor de História, tá pessoal? Para quem ainda não assistiu nenhuma aula minha aí. Vamos lá. Pessoal, nós iremos tratar hoje, ó, desse página 157, é tempo de regência, tá? Obviamente eu vou dar uma explicação superficial sobre o período de regência e a gente vai entrar no assunto mais na frente, que é o segundo reinado. Professor, acabando o primeiro reinado, Dom Pedro I foi-se embora, começa esse período de regência. Professor, eu não sei nem o que é regência. Por que esse período regencial no Brasil? O que é regência? Essa regência, período regencial no Brasil, essa regência, são aqueles regentes, são aquelas pessoas, né, que guardam o trono para outro, que guardam aquela posição para outro, são regentes, são pessoas que estão guardando ali aquela posição até que chegue a tomada de fato pelo herdeiro do trono de fato, tá? Tudo bem? Regentes são pessoas que guardam o trono, são regentes. E aí no Brasil passou seus períodos de regência, porque o herdeiro do trono do Brasil, do Império Brasileiro, Dom Pedro de Alcântara, Dom Pedro II, só tinha apenas 5 anos, não tinha como governar o país com apenas 5 anos. E aí, por isso, é que o Brasil passou por essa fase de regência. Primeiro foi regência trina, permanente, trina formado por três, né? Depois regência trina provisória, primeiro regência trina provisória, depois regência trina permanente, e até chegar na regência una, que era um só regente guardando o trono. Tudo bem, galera? Estão entendendo aqui? Dom Pedro I acabou o primeiro império, o primeiro reinado, com Dom Pedro I indo embora. Vazou para a Europa. E aí começou a regência por conta dessas pessoas que guardavam o trono para Dom Pedro II até completar a idade de assumir. E esse período é chamado de regência, tá? O que nós vamos tratar nessa regência, né, professor, são algumas coisas mais importantes que caem em alguns vestibulares e Enem, que são o período chamado conflitos regenciais, tá, pessoal? Observe aí, folheie aí, né, professor, na página, né, professor, ó, as revoltas regenciais na página 161. Acompanha aí, galera, esses conflitos regenciais, tá? Essa regência, pessoal, foi um período muito conturbado dentro do período aqui do Brasil, porque existiam os partidos chamados exaltados, os conservadores e os liberais, tá? Esses liberais, eles queriam, né, professor, o próprio nome está dizendo, ele queria mais que o Brasil se voltasse mais para uma república, que se libertasse mais de Portugal, que não tinha sentido nós se tornássemos, nós nos tornamos independentes, e a família real portuguesa estava aqui, que era, né, mandando. Isso aí para eles não diziam que não era uma independência. E aí eles chamados, os liberais queriam um rompimento total daqui do Brasil com a família real portuguesa, mandando expulsando todo mundo. E tinha os conservadores, que eram a galera que queriam mais que voltasse sobre o domínio de Portugal, os portugueses, viesse um vínculo maior com o de Portugal. Esses dois partidos, conservadores e liberais, sempre estavam em constante conflito nesse período aí. Tudo bem, pessoal? Beleza? E aí, desse período de conflito, nesse período de regência, vários conflitos formados por conta de nomeações de representantes, de governantes nessas províncias aqui no Brasil. Entre elas, nós iremos falar da do Pará, chamado Grão-Pará, né, pessoal? Observe bem aí na página 163, a província do Grão-Pará. Essa província do Grão-Pará. Professor, surgiu lá no Pará uma revolta, um movimento chamado de cabanagem. Essa cabanagem vocês têm que saber.
né? A cabanagem foi um movimento de pessoas humildes, pessoas pobres. Esse nome cabanagem, porque eles viviam aquelas pequenas cabanas às margens dos rios, e aí eles se revoltaram contra a sua situação miseráveis, né, professor, que eles tinham. A sua situação muito pobre de vida desses cabanos. E aí começaram um movimento chamado de cabanagem por conta do nome da moradia deles. No início, a cabanagem, ele teve um apoio da parte da galera que tinha dinheiro ali, desses grandes, né, das pessoas mais ricas do lugar. Mas só que a cabanagem, né, pessoal, eles começaram a ganhar dimensão, aí eles começaram a lutar contra a exploração desses grandes senhores aí no Pará. E aí o que aconteceu? Essas pessoas mais ricas saíram desse movimento. E aí esse movimento foi crescendo dentro do Pará, chegaram até tomar a Belém, que era a principal província lá do Pará. E colocaram lá no poder um representante desse movimento popular do Pará, tá? Para você entender o que é a cabanagem, mais simplesmente um movimento regional, eles não tinham, né, interesse de separar do Brasil, não, que nem os movimentos, eles lutavam por melhores condições de vida deles. Era basicamente isso aí. Conseguiram chegar no poder, até Belém, tomar Belém, mas quando chegou lá, né, é igual fizeram a Revolução Francesa. Não sabia o que fazer. Quando o povo chegou ao poder, não sabia como agir. E aí foi facilmente reprimidos, né, pela regência, pela a classe que os regentes que até então dominava, que comandava o país nessa época. A galera leal ao príncipe regente. Tudo bem, pessoal? E aí reprimiram esses cabanos com violência. Muitas vezes colocava ele dentro dessa casa, tacava fogo. Foi reprimido com violência e acabou essa cabanagem no Pará. Outro movimento que você observa aí foi a farroupilha no Rio Grande do Sul. A farroupilha é diferente, professor, do Pará, porque são um movimento mais elitista, de pessoas que estavam insatisfeitos, os grandes criadores de gado do Rio Grande do Sul, que produziam charque, que era a carne seca, estavam insatisfeitos com a concorrência do charque que ele estava tendo do Nordeste, estava entrando lá, e também o do Paraguai, da região do Uruguai, também estava entrando. E aí ele estava insatisfeito com o governo que não tomava uma providência para proteger os interesses desses grandes fazendeiros no Rio Grande do Sul. Eles criaram um movimento chamado de farroupilha, né, professor? Com a intenção até então de formar uma província independente, de formar um país independente. Tudo bem? Pessoal, entenda bem que o Brasil é uma dimensão muito grande, dimensão continental. Várias revoltas, como também a de Pernambuco, na insurreição pernambucana, a revolução praieira, farroupilha, eles queriam, vez em hora por outra, eles queriam se tornar um país, queriam se tornar independente, formar um país independente dentro do Brasil. E aí, professor, a repressão foi igual ao do Pará? Claro que não. Os regentes reprimiram de forma mais branda, entrando em acordo para proteger os interesses desses grandes fazendeiros. Obviamente que eles não iam chegar lá metendo taca em rico. Taca eles só metem em pobre, né? Em rico ele não ia. Não, rapaz, vamos dar uma anistia aqui, esses revoltosos, vamos entrar num acordo aqui. E assim fizeram lá no Rio Grande do Sul. Professor, no Rio Grande do Sul, o que foi a Revolta Farroupilha? Um movimento da elite no Rio Grande do Sul por conta da concorrência da carne de outros estados no Rio Grande do Sul. Só isso. Uma revolta também aonde eles queriam, né, proclamar a independência do Rio Grande do Sul, tá? Beleza, pessoal? Muda a página aí. Aí vamos lá, né, os sabinos, ou a sabinada na Bahia. Esse sim, a sabinada na Bahia, né, professor, na página 164, teve um caráter mais diferente. Por quê?
eram pessoas pobres, que entre eles negros também, que até nessa parte aí foi um movimento, dentro desse período regencial, que eles queriam a abolição da escravidão. Foi a Sabinada, os outros nem falaram nisso. No Pará começaram a falar, aí os donos, epa, vamos acabar com isso aqui. Mas a Sabinada foi com mais intensidade. Eles queriam que os escravos tivessem a sua euforia, a sua liberdade, tá? Na Sabinada. Foi um movimento pobres também, né, professor? Onde os sabinos, em homenagem ao Francisco Sabino, que era o seu principal líder, lutava contra a opressão, contra a situação social que vivia aí na Bahia. Tá, pessoal? Fácil também. Professor, a Sabinada na Bahia. Movimento popular de insatisfação, né, sobre os domínios, sobre os dos ricos, sobre os mais pobres. Geralmente na regência era isso aí. Era uma revolta popular regional ali. Eles não se revoltavam diretamente contra o sistema. Era contra algum desmando que tinha do representante ali na sua região. E aí fazia aquelas revoltas populares contra a atual situação sua ali naquela determinada região. Se revoltava, tá, pessoal? Isso aí foi a Sabinada também no Pará. Só que a característica da Sabinada, eles queriam era que fosse abolida a escravidão. Foi um dos únicos movimentos que teve esse cunho também, tá? A Sabinada. Beleza, galera? E aí, ó, também na página 64, lá em cima, os balaios do Maranhão. Esses nomes balaios, porque os seus principais líderes, aí chama de balaiada, né, pessoal? A balaiada no Maranhão. Muitos colocam balaiada só apenas no Maranhão, mas não foi. Foi Maranhão e Piauí. Os piauienses também participaram na balaiada. Vieram pessoas aí de Teresina para lutar em Caxias ao lado dos maranhenses, tá, pessoal? A balaiada não é só Maranhão e Piauí, tá? Professor, a balaiada, o nome balaiada porque o seu principal líder era feitor de balaios, outro era vaqueiro, outro era um negro cósmico. São pessoas também humildes. O nome balaiado, porque eu já falei, os principais líderes eram pessoas que faziam o balaio. E aí o que eles queriam? Lutavam também contra esses domínios dos mais poderosos sobre os mais pobres. Tá? Começou em São Luís e o seu ponto mais forte, o seu auge foi em Caxias, tá? Foi em Caxias onde eles chegaram. Caxias era uma grande província, uma grande cidade. E eles chegaram a dominar, a tomar Caxias. Tomaram Caxias, dominaram Caxias com a ajuda de pessoas também do Piauí. Por isso que a balaiada não é só maranhense. Foram reprimidos, professor, foram com violência. O general Caxias, que tinha feito um acordo lá na Farroupilha, no Rio Grande do Sul, foi mandado para reprimir a balaiada aqui no Maranhão. E chegando lá em Caxias, reprimiu com violência esses movimentos chamados balaiada. Tá matando as pessoas. A violência, pessoal. Tá? Foi até então que chamaram ele de Duque de Caxias, por conta também dessa repressão lá em Caxias, tá? Pessoal, não esqueça das revoltas regenciais, os que mais caem no Enem ou no vestibular, tá? Não esqueça, se você responde qualquer questão. Balaiada onde? Maranhão, Piauí. Cabanagem aonde? No Pará. Sabinada aonde? Na Bahia. Farroupilha aonde? Rio Grande do Sul. Muito fácil. Vocês souberem isso aqui, aonde foi esses movimentos, 50% vocês acertarem a questão no Enem e no vestibular. São revoltas populares que se revoltavam regionalmente. Farroupilha queria a independência regionalmente. Tudo bem, pessoal? Eles queriam, as outras lutavam contra o desmando dos mais poderosos. Sabinada queria uma coisa diferente das outras, que era a abolição da escravidão. Só isso. Isso aí são as revoltas regenciais, tá, pessoal? Um abraço.